desde 2019, ali naquele fevereiro de 2009, começa uma operação de censura e ataque aos artistas e às obras artísticas do Brasil. A cultura antecipa a política, né? Então, primeiro vem há uma mudança na cultura. Essa mudança na cultura, ela muda a política pública e a política pública muda a vida. Está começando Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música. Maria Marighella no Vozes da Vez. Que alegria! Alegria minha, alegria nossa. Você sabe que você tem um bonde na Bahia e por aí, fã do seu trabalho, Vozes da Vez. Nossa, estou muito feliz de saber disso e estou muito feliz por você ter achado uma brecha, que eu estou acompanhando você e eu vejo que não respira. E eu acho isso muito legal, porque o seu entusiasmo me entusiasma e entusiasma muitas pessoas. Então, primeiro, obrigada por você ser essa gestora que transforma com seu sorriso, que transforma com as suas narrativas, que transforma com a sua disponibilidade de circulação. Então, obrigada por ter aceito e obrigada por você ter aceito o convite do presidente Lula, da ministra Margarete, para estar à frente dessa bucha, né? Vamos falar sério? Honra minha, sorte nossa, uma alegria. Eu sou realmente uma otimista inveterada. Eu acho que a alegria é um dispositivo, é uma tecnologia brasileira, é uma tecnologia de brasilidade. Muitas vezes as pessoas querem associar a alegria, o entusiasmo com uma espécie de passividade ou alienação frente às crises do mundo. E eu penso que a alegria é aquilo que nos sustenta e nos levanta. Um dia eu pensei assim, nós somos um povo que não consegue descansar, porque temos, né, na nossa história, na construção, a dimensão da escravidão, né, da escravização de pessoas. E acho que a alegria é justamente o nosso lugar de descanso. É o lugar onde é o nosso refazimento. A festa é o nosso refazimento, é onde celebramos a vida, quando o ordinário é retirar e subtrair a vida. Então, eu agradeço essa abertura, porque acho que a alegria é uma tecnologia, é um dispositivo de produção, inclusive, de humanidade. E eu queria, do mesmo jeito que a gente fala que o golpe se dá por dentro das instituições e tem o apoio do Parlamento Brasileiro, foi também por dentro do Parlamento Brasileiro e que nós também tivemos vitórias muito importantes, esse lugar que é a casa de representação, a casa do povo, de representação. E é por isso que é muito importante a gente ficar de olho vivo no parlamento, nos parlamentos, nas casas legislativas de todo o país, na Câmara de Vereadores e Vereadoras. Vocês sabem que eu sou vereadora, né? Sei, licenciada de Salvador. Sei. Então, queria até comentar um pouco dessa experiência que é tão bonita. E também deputados e deputadas estaduais, federais. Então, queria comentar primeiro que, um pouquinho antes da Lei Aldir Blanc, o que acontece? Quando o governo Bolsonaro ele ganha a eleição e logo naquele 1º de janeiro, o ministério é extinto, aquele ministério que há uma tentativa de extinção lá no governo Temer, ele é extinto em definitivo. Se torna uma secretaria, Se torna uma secretaria especial e começa o processo de perseguição. E o filme Marighella, não sei se vocês lembram, um dos filmes mais perseguidos daquele primeiro momento. Desde 2019, ali naquele fevereiro de 2009, começa uma operação de censura e ataque aos artistas e às obras artísticas do Brasil. Então, a gente precisa também colocar um pouco desse cenário. Então, é ali na Comissão de Cultura da Câmara, que é o espaço próprio de fiscalizar o executivo, ou seja, os governos, que surge uma resistência muito importante. E antes de falar da lei, eu queria celebrar muito o espaço da Comissão de Cultura como um todo. Falamos aqui de Bené, que foi presidenta, ela presidiu a comissão por 2 anos, mas de toda a comissão, parlamentares muito importantes, que tomaram assento daquela comissão e criaram uma espécie de espaço de fiscalização, controle e apoio da cultura naqueles anos tão terríveis. De citar uma outra mulher, Jandira Fegali, Jandira Fegali e tantos parlamentares, né, que habitaram ali aquela Áurea Carolina, Túlio Gadelha, Lídice da Mata, Alice Portugal. Então, foi ali que parte da resistência se deu. Bom, quando vem a pandemia
E quando a cultura foi obrigada a parar, na verdade, a cultura, ela para mesmo antes dos primeiros protocolos, dos primeiros decretos, porque a cultura tinha consciência de que era preciso respeitar aquilo que a gente não conhecia, que era a Covid, que a gente não conhecia ainda os protocolos, o alcance daquela pandemia. Então, antes mesmo dos primeiros decretos, equipamentos culturais, festivais começaram a parar. Sim. Então, nós entendíamos que o nosso locus institucional, nosso primeiro espaço de diálogo era a Câmara, porque nós sabíamos que nós não teríamos, na Secretaria Especial de Cultura, no governo. Diálogo. Então, a Câmara, ali na Comissão de Cultura, foi o primeiro ambiente de salvaguarda de uma voz de proteção a esse campo cultura. Mas não porque nasce ali, ele já era um espaço de diálogo, de proteção desta comunidade órfã Sim. de políticas. Então, Bené, lança a primeira lei de emergência cultural, a 1075. Essa lei, logo, é assinada, ela tem autoria de Bené, mas porque era presidente da comissão, mas toda a comissão adere. E ali outros projetos começam a surgir. Eles são todos apensados, e nós temos as duas grandes mulheres, uma autora da lei, que é Benedita da Silva, e Jandira se torna relatora. E Jandira assume como relatora da lei um papel muito importante, que é de dialogar com todo o campo cultural, mesmo remotamente. Essa lei, ela tem adesão dos deputados e deputadas, de gestores municipais e estaduais do Brasil. Eu dou aqui grande foco e destaque ao Fórum de Secretários de Cultura dos Estados, o Fórum de Secretários de Capitais e Municípios Associados, grupos organizados da universidade. Então, há um levante da comunidade cultural que começa, claro, a colocar ali apoio à lei, mas começa a pensar como seria a regulamentação da lei. Porque não é só aprovar uma lei, é mobilizar deputados e deputadas. E a lei é, então, aprovada de maneira inédita, só com voto contrário do Partido Novo, na Câmara e no Senado, aprovada até pelo bolsonarismo. Ela é aprovada quase que unanimemente, e no Senado de maneira unânime, e, portanto, nós aprovamos a primeira lei que transfere recursos, inclusive recursos de guerra, porque a pandemia, ela nos faz convocar um orçamento que não iria para a educação, que não iria, né? Isso que você me pergunta, mas eu vou chegar daqui a pouco. E a gente, então, descentraliza no momento em que o governo não tinha alternativa para a cultura, em que estados e municípios estavam juntos. Você sabe disso, mesmo governos estaduais que eram alinhados ao bolsonarismo tomam medidas antibolsonaristas. São Paulo é um exemplo desse. Sim. Que vai vacinar, que vai comprar respiradores, que vai tomar conta da vida pública mesmo sem coordenação nacional. Então, os estados e municípios que tratam ali mais diretamente da vida das pessoas vão cuidar dessas políticas de proteção, e a cultura, então, reivindica um orçamento de guerra através da Comissão de Cultura e depois de todo o parlamento, uma ação de combate à dimensão emergencial, né? A gente está falando, a cultura hoje é responsável por quase 4% do PIB brasileiro. A gente está falando de mais de 7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que tiveram que parar e que não tinham alternativa. E nasce, então, Bom, então a gente passa um ano entre aprovar a lei, regulamentar a lei, executar a lei, investir nesse campo cultura como espaço de proteção dos trabalhadores e trabalhadoras, mas também de manter viva a produção cultural, que foi quem deixou as pessoas dentro de casa. Minimamente sã. Minimamente sã. Foi através do dispositivo cultura que nós nos mantivemos isolados. Sim. Né? Quem não lembra das lives de todas, Tereza de Tereza Cristina e sim. tantas outras, e dispositivos. Parece outro século, né? Parece uma outra vida, mas isso existiu, gente. E isso me lembra muito o que você falou sobre a memória coletiva, né? A gente precisa criar mecanismos para sobreviver, e o esquecimento ou a diminuição do trauma para a gente sobreviver é muito importante. Parece que foi outro século e foi há 3 anos. Exatamente. E aí, o que acontece? Em seguida,
na regulamentação da Aldir Blanc, nós entendemos que ato contínuo, ainda que a gente tivesse um processo de abertura, o campo da cultura não tinha voltado em plenitude. A gente não tinha. E o governo Bolsonaro, ao longo de anos, tinha feito contingenciamento, e aí entrando mais na sua pergunta, dos recursos do Fundo Nacional de Cultura. E que havia... E aí, explica um pouquinho pra gente o que é contingenciamento. tá, boa. Bom, vamos lá. Um orçamento público, gente, ele é um orçamento que é aprovado, né? Então, todos nós sabemos que o orçamento não é uma decisão apenas do governo, dos governos. Um orçamento, ele é feito de acordos de todas as partes, né? Então, a educação tem o seu orçamento, a cultura tem o seu orçamento, a saúde tem o seu orçamento, a segurança pública, a pesca. Então, todas as dimensões da vida em sociedade e de todas as políticas precisam de orçamento. Esse conjunto de recursos, eles são enviados, né, ao Congresso, né, esse espaço de representação, a Casa do Povo, o espaço de representação, para aquela proposta que vem normalmente do executivo, dos governos. Então, são as leis de diretrizes orçamentárias, que têm que falar, que elas têm que dialogar com os planos plurianuais, né, dos governos. Então, são peças que nós chamamos peças do planejamento público. Então, isso junta governo, com sua Casa Civil, com a Fazenda, com as pastas todas, cada um defendendo que precisam de recursos para as suas políticas. E aquele conjunto de decisões, né, que é a marca de um governo. Então, o orçamento tem que estar alinhado ao PPA, que tem que estar alinhado a uma política de governo, que tem uma política de Estado. Isso vai para o Congresso e aquilo é aprovado ou emendado, né? E até que haja consenso sobre aquela peça orçamentária que tem que espelhar o planejamento de um país, de um estado, de um município. Isso é feito todos os anos, porque é um orçamento anual. Exatamente. Normalmente, no início, você aprova, né, a dimensão PPA. Então, normalmente, existe um plano plurianual e depois, anualmente, você vai fazendo as revisões, os planejamentos anuais. E aquele orçamento ele tem que ser aprovado no Congresso Nacional. O que acontece é que, às vezes, o governo, por um ajuste, ele pode, isso que é contingenciamento, ele tem um dispositivo de dizer, olha, nós não tivemos a arrecadação necessária, nós não tivemos... E ele pode levar a contingenciar recursos de uma área ou outra, obviamente não ao seu bel prazer, mas com justificativas, promovendo equilíbrio, promovendo, aí, seguindo todo o rito e todo o regramento. Acontece que alguns governos podem fazer de maneira deliberada, que é isso que a gente diz que aconteceu durante o governo Bolsonaro, um ataque a determinadas áreas que, para o nosso campo, são extremamente nocivas. Quais são as áreas muito atacadas? Cultura, educação, recursos de universidades, a pesquisa, a ciência. Então, a gente entendia que não era um ajuste de equilíbrio de contas ou uma decisão, que tinha ali uma intenção muito aguda de fazer com que áreas extremamente importantes na promoção da democracia fossem subtraídas, né? Que a gente chama assim, derrotar uma política por raquitismo, né? Você deixa de alimentar uma política, então você deixa de alimentar uma comunidade inteira, né? Você deixa de fomentar, de dotar de vida políticas, né? Vocês todos se lembram que aconteceu com a população indígena por ausência de investimentos, recursos. Então, a gente começou a denunciar que áreas estavam sendo atacadas de maneira direta por interesses políticos, né? E não por ajustes naturais. E a gente passa a denunciar e se cria, então, a ideia de que nós precisávamos descontingenciar
Ou seja, liberar recursos aprisionados, que, volto a dizer, não são recursos da saúde, nem da educação, nem da moradia. E nem seriam transferidos para. E nem seriam transferidos, são recursos da cultura e que, portanto, precisam ser investidos na cultura. Como os da educação têm que ser investidos na educação e assim por diante. Saúde, né, agricultura. E não apenas a cultura, a gente tem que falar muito disso, não apenas a cultura é um ambiente que tem investimento, por exemplo, áreas como indústria automobilística, outras agro, tudo tem investimento público, Sim. porque é uma ideia de que a cultura consome recurso público, né? Sim. Há uma ideia de ataque da cultura e o agro tem recurso público, a indústria automobilística tem recurso público. Então, muitas áreas que muitas vezes nós não falamos têm investimento direto do governo federal. Então, nós dizíamos, bom, a pandemia não acabou, esses recursos são da cultura e nós precisamos descontingenciar, ou seja, liberar esses recursos dentro de uma política que possa fazer o setor florescer, porque ele precisa, é um direito, e porque nós precisamos colocar algo que foi interrompido com a pandemia. Só para fazer uma interrupção, eu queria dar 2 informações aqui para os nossos ouvintes. A primeira, que vai de encontro com o que a Maria está dizendo, é que na última semana, minha gente, o setor de eventos fechou o primeiro semestre como um dos principais geradores de emprego do Brasil, com um crescimento de 42,3%, o que é muita coisa. E lembrar também aos nossos ouvintes que a cultura foi a primeira a parar e a última a voltar. Então, é um número muito grande de pessoas que estavam precisando desse descontingenciamento financeiro. Exatamente. E eu brinco, viu, Fabi? É verdade, fomos os primeiros a parar, os últimos a voltar, mas também questiono muito isso porque a gente não parou. É verdade. A cultura viveu mesmo sem investimento. É verdade. Porque a gente também foi um trabalho que ele era um trabalho que não tinha mercado, digamos assim. Mas as pessoas estavam produzindo muito virtualmente, tentando reinventar seus trabalhos, reinventar essa lógica. E nem tudo que é cultura é aquilo que se manifesta em forma de um produto cultural. A cultura é também você mudar tudo que é analógico para digital. Isso é uma mudança na vida cultural. Claro. Isso precisa de investimento para pensar, poxa, se a gente está aqui conversando, rádio, mas tem vídeo, é porque houve uma mudança na cultura e isso é investimento. Claro. É recurso, é tecnologia. Sim. Então, você não vira isso sem pensar essa virada, Sim. essa mudança conceitual. Então, é uma ideia também, não só de trabalhar no produto, mas na transformação. Eu brinco aqui, a cultura antecipa a política, né? Então, primeiro vem há uma mudança na cultura, essa mudança na cultura, ela muda a política pública e a política pública muda a vida, que muda a cultura, que muda a política, que muda a vida, que muda a cultura. E é um ciclo de transformação permanente. Mas eu gosto de colocar a cultura antes da própria... Existe uma experiência antes da política pública. Você não faz política para o que não existe. Claro. Você só faz política a partir de uma coisa vivida, real, de uma que demanda, você precisa responder. Sim. E essa resposta também muda a vida das pessoas. E, portanto, a luta por democracia não tem hora para acabar por isso, porque o mundo do direito ele não se interrompe com uma conquista. Uma conquista leva a outra. Uma mudança leva a uma outra concepção.